E espero que ocorram mais eventos como esses. A população precisa ouvir a nossa mensagem, o que nós temos a dizer, né? Eu gostei bastante, acho que é uma iniciativa louvável e que tem que ser repetida inúmeras vezes. Bom, eu acho que agora você vai ser figurinha carimbada, porque agora a gente já está tendo esse acesso. Aqui é o terceiro encontro que a gente teve, encontro conservador, que teve o primeiro em Guarulhos, aí teve em Mogi, e agora o terceiro foi em Amparo. Então a gente está prevendo aí os próximos e contamos aí com a sua presença nos demais. Quem tem aparecido constante com a gente é o Caivano. O Caivano já participou de 2 desses encontros aí, então esteve presente. O Christian também, ele está sempre presente, é o nosso líder do Conservador Jovem, que tem projetos que vai bombar aí também com o Conservador Jovens. Se apresenta aí, Christian. E o que foi lá em Amparo? Fala aí, Christian. Mais uma vez aí. Sempre uma satisfação estar aqui. É que chegou uma mensagem ali para mim, aí dá uma caidinha. Né, nós estivemos em Amparo, foi muito bom. Né? Ali eu pude conhecer o Wellington pessoalmente, já acompanhava no YouTube. Até comentei com ele, Wellington, acompanhe seu canal lá. Então foi um prazer, foi muito bom estar ali. Conversei, conheci muita gente maravilhosa, gente que ama o país. Eu pude ver o Campari lá, poxa, até mesmo emocionado, né? Falando da reunião das pessoas. Isso, para mim, vale muito, gente, vale muito. Não é só a oportunidade de poder falar, mas a oportunidade de poder estar com pessoas também. Mas como o Renato disse para eu me apresentar, né? Eu sou aqui de São José dos Campos, estamos à frente do Conservador Jovem, este movimento maravilhoso que a gente tem iniciado aos poucos, né? O projeto ali de escolher feijão, muito difícil, né? Porque você tem que garimpar. Infelizmente, nós temos uma juventude muito complexa, né? Mas graças a Deus, Deus tem abençoado, a gente tem achado pessoas. E, Wellington, você falou que se estendeu, aquele dia eu não te falei, mas é um prazer te ouvir, cara. Aquilo que você falou sobre associações, meu amigo. Putz, cara, é uma coisa que eu tenho no coração, cara, esse negócio de associação importantíssimo para a direita. A direita precisa aprender isso urgentemente. Uma baita aula, né? E bastante conteúdo que fomos acrescentando. Eu até falei para o Wellington também, foi o Wellington, você tocou em pontos e, ao meu ver, precisamos muito elaborar essa forma de comunicação, porque fica aquela comunicação muito rixosa, muito combativa, não inclusiva, não puxando, trazendo, não convincente. E o que o Wellington apresentou naquele tempo ali foi maravilhoso. Eu falei, olha, precisamos realmente ouvir mais o que você tem para dizer e aquela maneira de apresentar esse conteúdo foi fantástico. Então, já agora aqui falando um pouquinho mais sobre o Wellington Santos, é criminalista, né? É comentarista político, ainda está de assessor do Douglas Garcia? Não, hoje eu sou só advogado dele, mas trabalho ainda, misericórdia. Se apresenta um pouco mais aí do gabarito para o pessoal que ainda não conhece o Wellington Santos aí. Pô, além da questão aí do ofício, né, advogado, criminalista, também sou pós-graduado em Direito Público e em Direito Penal e Processo Penal. Atuei no inquérito 4781 lá no começo. Também atuei contra a CPMI das fake news. Na época, eles estavam bem ativos, tentando caçar os conservadores ali, com aquela ideia furada de gabinete do ódio e tudo mais. E eles vieram para cima do gabinete do deputado Douglas. Eu também era assessor e também advogado. Entramos com mandado de segurança. Foi mandado de segurança de impacto contra news, por conta de um requerimento que o Alexandre Frota havia feito. E a gente questionou no Supremo Tribunal Federal. O ministro Barroso, na época, foi o relator. Ele deferiu uma liminar para suspender o requerimento da CPMI das fake news, porque estava todo bagunçado, eles queriam fazer uma devassa na vida privada das pessoas, não tinha um objeto definido, não tinha... Enfim. E aí foi o primeiro, e desse mandado de segurança, depois, até o Eduardo Bolsonaro veio conversar com a gente no gabinete, foi elaboração, falamos com ele, e aí ele impetrou também um mandado de segurança para questionar um requerimento contra o assessor dele, caiu com a Rosa Weber, ela também deferiu a liminar,
Então, além dessa iniciativa, né, também já defendi ativistas de ações que são ações temerárias, né? Então, por exemplo, tem uma ativista lá de Sumaré, que é a Amanda, enfim, o caso é público. Ela fez uma publicação na rede social, o prefeito não gostou, e junto com o Jorge também defendemos a Amanda, e a ação foi improcedente contra o prefeito. Também atuamos também contra a CPI da Covid, também no âmbito lá do Senado, lá do Congresso Nacional, e a CPI da Covid, na época, queria suspender ali as redes do Instituto Conservador, né? Então tinha o Movimento Conservador, o Instituto Conservador, e também no mandado de segurança conseguimos suspender essa iniciativa da CPI da Covid, porque nós compartilhamos, o Instituto Conservador, a página, havia compartilhado publicações da agência de notícia Reuters, questionando questões ali da pandemia e tudo mais. E aí caiu com o Cássio Nunes, e o Cássio Nunes também deferiu uma liminar, depois ele confirmou a liminar também monocraticamente, para impedir a CPI de avançar sobre o Instituto Conservador. E o inquérito 4781 foi algo bizarro ali, logo no começo eu já sabia, já intuía aonde ia dar, devido à forma como estava sendo conduzida. O delegado recebeu os questionamentos por e-mail, então, assim, sem qualquer lastro oficial, né? Foi lá, cumpriu uma diligência, uma busca e apreensão contra o chefe de gabinete, na época, que era o Edson Salomão, e aí nós atuamos também contra essas arbitrariedades. Graças a Deus foi arquivado o apenso 68, que era o apenso dele. Depois também atuei no inquérito 4828, que também era do Supremo e avançou sobre os movimentos de direita. E ali também a gente defendeu o movimento conservador, o Instituto Conservador, né? Porque estavam dizendo que o movimento conservador apregoava intervenção militar, sendo que essa era uma das pautas que o movimento conservador mais enfrentava, mais combatia, mais rejeitava. Não tem intervenção militar. E aí eu peguei série de postagens e publicações dos membros do movimento conservador rechaçando a intervenção militar, e jogamos no mandado de segurança, falando, olha aqui, ó, o que vocês estão fazendo não tem pertinência, a gente nunca defendeu isso. Tanto que morreu, né? Contra a gente, morreu. Então também a gente lembrar, é interessante a gente observar então, Wellington, que desde o início do ativismo judicial, essa intervenção foi onde você já está aí combatendo. Então, acompanhar todo esse trajeto mostra que desde o início aí você já está nesse combate. Rapaz, pois é. A última vez que eu tive que lidar com isso foi com as redes sociais da Camila Abdo, que estavam travadas. Eu e o Jorge atuamos e conseguimos destravar. Foram as primeiras não parlamentares a terem as redes sociais destravadas, que foram a Paula Marisa e a Bárbara, né, do canal Te Atualizei. Então, nós atuamos no Supremo, os parlamentares estavam tendo suas redes desbloqueadas, né, devolvidas pelo Alexandre de Moraes. E aí nós questionamos o ministro, e aí ele reativou as redes da Bárbara e também da Paula Marisa, foram as primeiras não parlamentares a terem as redes reativadas. E aí depois, no âmbito do TSE, né, tem um inquérito lá em andamento, uma coisa meio, uma estrovenga jurídica, que havia suspendido a monetização do canal da Camila Abdo, e ali também eu atuei no âmbito do TSE para reativar isso e devolver junto ali com o Google. Então, desde o começo até agora, digamos assim, eu estou acompanhando tudo isso, vendo a forma que está sendo feito, graças a Deus com êxito nos casos, mas eu confesso para vocês que as nossas liberdades estão ameaçadas. Não é natural o que está acontecendo, tá? Vocês ainda virão outros conservadores perdendo seus mandatos, perdendo seus direitos políticos. Isso ainda vai acontecer, é uma previsão que eu tenho. Mesmo com as sanções que nós vimos, mas eu acho que isso é papo para a gente tirar aqui no decorrer aqui da live. Mas acho que esse é o tema, né? A liberdade no Brasil. Então, as coisas que foram acontecendo não são naturais. E desde o começo, Renato, vendo a forma que estava sendo feita, eu disse, olha, se isso está vindo da Suprema Corte e não há para onde recorrer, a nossa única esperança é fora daqui, é fora da jurisdição doméstica. Porque se está vindo da Suprema Corte uma coisa tão anômala, tão fora da curva,
Então, isso não é natural e não é sobre direito. Então, a gente tem que buscar fora tentáculos para combater isso aí. A minha pergunta depois vai vir realmente voltada para essa questão, porque você já veio falando do caos e falou que ainda vai piorar. A notícia ruim não parou por aí, então vai piorar. Aí eu ainda tenho perguntas que a gente vai voltar na questão da esperança. Só dando uma observação aqui, tem aí nos nossos comentários aqui Fernando Bertucci, que está assistindo. Um abraço, Fernando. Tem também o José Ferreira. Aí tem aqui a presença, também, deixa eu ver aqui. Tem Eleise Paparoni, que também estava lá no nosso evento lá em Amparo, hein? O pessoal da Escolate Semear, que está presente. E também aqui o Dr. Ricardo Bittencourt, Christian, que é um outro que também estará conosco aí, amigo nosso, que vai estar presente aí em uma live com a gente. Então, é bacana a gente ter aí a presença do pessoal que já está aqui acompanhando a live e mais gente aí entrando. Christian, eu vou já passar aqui uma pergunta a mais aqui para o Wellington, e aí depois já deixo para você emendar uma pergunta sua. Wellington, você já falou isso, já encheu a gente de mais preocupação aqui do que vai piorar, mas realmente a gente sabe que o caminho está sendo esse. Fala, Wallace, um abraço para você, meu irmão. Eu quero saber agora aqui, com essa situação jurídica que a gente está, e a gente vê que a última instância, a última corte, está realmente com essas situação de insegurança jurídica, qual o caminho que nós temos para retomar essa segurança jurídica e tem uma previsão, uma expectativa em relação a isso, que eu quero pensar positivo, eu quero focar no lado positivo. Fala aí pra gente. Cara, eu acho que parte da solução disso é o que o Bertucci está falando aí, Paulista Dia 3, por exemplo. Eu tenho um movimento chamado backlash, que é mais ou menos um efeito revide, um efeito ricochete, é mais ou menos assim. Tem um livro aqui, olha que loucura, hein? Prefaciado pelo Paulo Gonet. É por isso que falam que o Paulo Gonet está jogando fora a biografia dele, né, fazendo parte dessas maluquices aí do Supremo. Esse livro aqui, Direito e Backlash, do Samuel Fonteles, ele é promotor de justiça, se não me engano, ele fala justamente desses movimentos de, vamos dizer assim, de revide a ativismos judiciais. E aí ele pega exemplos aqui dos Estados Unidos, pega exemplo do México, pega alguns exemplos. O livro é muito bom, Direito e Backlash, recomendo, Samuel Salles Fonteles. E ele vai falando de alguns movimentos que nós tivemos para colocar as coisas no lugar ou para restaurar estado de coisas que foram prejudicadas por ativismos judiciais. E dentre essas formas da gente colocar as coisas nos trilhos e resgatar a nossa ordem jurídica, além de movimentos no âmbito do legislativo, movimentos populares. Então, por exemplo, a corte de Warren, que ele usa aqui como exemplo, foi a corte mais progressista dos Estados Unidos. Qual que foi o revide contra a corte de Warren? Houve a eleição do Ronald Reagan, Richard Nixon, e eles colocaram agentes, né, juristas mais conservadores na Suprema Corte para restaurar o estado de coisas. Mas tudo isso veio em reação, né, ou seja, essa eleição, essas nomeações vieram em reação ao rechaço do público, ao rechaço da população, não só por meio das eleições, mas, por exemplo, e eu falei sobre isso na minha manifestação na Câmara de Amparo, veio de movimentos organizados da sociedade civil americana, quando, por exemplo, rechaçaram o resultado do julgamento de Roe versus Wade, que foi o julgamento que, de certa forma, legalizou o aborto, né? Deu amparo ali para o aborto nos Estados Unidos. Mas também há exemplos no livro, e lá tem uma espécie de recall, né? Uma coisa que a gente não tem aqui em relação aos juízes, mas lá nos Estados Unidos, que é uma democracia mais sólida, isso existe. Movimentos organizados votaram para que, por exemplo, um juiz fosse destituído porque ele deu uma decisão lá que confrontou os valores ali do distrito. E o pessoal falou, não, um juiz maluco desse não pode ficar aqui. E eles foram lá, fizeram uma manifestação até que o pessoal destituiu ali o magistrado do cargo.
num país cuja Constituição diz que todo o poder emana do povo, a gente não pode achar que nós não temos responsabilidade para botar essas coisas no lugar, tá? Então, além de contar com o legislativo, o que eu acho muito difícil, sou bem honesto, eu sou bem franco em falar isso, porque eu não acho que o legislativo, na sua maioria, está preocupado com o povo. Eu acho que é um poder que está confortável e estaria muito confortável em viver numa ditadura, porque eles estariam lá com as benesses deles e nós aqui pagando impostos. Além do legislativo, tem o povo. E aí a gente entra numa zona cinzenta, vamos dizer assim, por quê? Wellington, o que você quer dizer com o povo? Você quer dizer levante popular? Você quer dizer manifestações violentas? Olha, há vários exemplos na literatura de desobediência civil, resistência pacífica. Nós vamos parar, já que as coisas não funcionam como a gente espera para o nosso bem, então nós vamos parar. É claro que aí depende de militância organizada, né, de pessoas que venham a conclamar esses indivíduos para agir, mas, querendo ou não, eu sempre acredito que o poder está com a gente. Nós é que podemos mudar esse cenário. Tá? Não acredito que o sistema do Brasil vá reagir de modo a, por exemplo, restaurar as nossas liberdades, a menos que a gente demonstre uma grande insatisfação com isso. E os legisladores, convenhamos, né? Eles estão ali atados. Né? Então, eu acho que, por exemplo, manifestação no dia 3 é uma manifestação que eu vou. Eu parei de ir em manifestações devido à sua ineficácia. Mas a do dia 3 eu vou. Eu quero, pelo menos, registrar que eu estou contra tudo isso que está acontecendo. Né? Eu quero, pelo menos, ter esse registro histórico. E, sinceramente, Renato, eu sou otimista em relação a que nós ainda podemos fazer algo. Tá? Mas esse o que depende único e exclusivamente da gente. Eu não acho que o sistema vai trabalhar para restaurar as nossas liberdades, não. A gente está num momento crucial mesmo e ainda estamos podendo parcialmente falar, né? Isso faz muita diferença. Tem uma pergunta que o Dr. Ricardo deixou também, perguntando se a nossa esperança realmente é essa que vem dos Estados Unidos, além das nossas manifestações. E a Cris Fonseca também aqui está comentando que muita gente de direita tem receio de dizer que é de direita, né? Por medo. É a tal da espiral do silêncio que impera e o pessoal de direita não sabe persuadir. O que, se vocês procurarem na live que está no canal do Bernard TV, vai assistir o evento em Amparo. O Wellington, ele comentou justamente isso. O fato de não sabermos comunicar com a esquerda, não sabermos passar as nossas ideias, isso é muito importante. O Christian, lá em Amparo, falou muito sobre a questão de conhecimento também, a guerra cultural, que enquadra muito nisso. Christian, fala um pouquinho aí pra gente, e se tiver pergunta já para o Wellington, já pode emendar a pergunta aí para poder complementar a ideia do que o Wellington já estava aqui passando também, juntando todos esses fatos aí. Eu acho que seria mais viável. Tem uma pergunta aqui, tem tudo a ver com o que o Bertucci falou agora, sobre a questão do palanque político, cara. A gente viu em 2018, nas eleições de 2018, muitas pessoas que apoiaram o Bolsonaro e no ano seguinte, ou até mesmo no dia seguinte das eleições, viraram a casaca, né? A gente tem a famosa Peppa Pig, né? Entre outras pessoas aí do meio direitista que viraram a casaca, e a gente percebe que eles estavam fazendo somente palanque político. E hoje a gente tem um movimento que começa com M, termina com BL, que é especialista em rachar direita, cara. Especialista em rachar direita, em tirar a volta do Bolsonaro. É lógico, né? A pergunta não está direcionada a este movimento, mas sim à direita propriamente dita. Dentro daquilo que você falou em Amparo sobre as associações, isso que nós já temos falado hoje, o cenário de 2026, você acredita, cara, que a direita ela pode se unir, independentemente dos rachas, das rachaduras aí, que surgiram, né, ao longo desses anos? Você acredita que a direita pode se unir realmente para combater esse inimigo em comum? Cara, a gente está arrumando, e eu não gosto de parecer apocalíptico, tá, Cristiano?
mas nós estamos rumando para a venezuelização. Que alternativa há, se não união em prol de uma finalidade, né? A associação, digamos assim, ela tem essa finalidade. As pessoas se associam por um objetivo comum, apesar de terem divergências entre si. É uma união de esforços, de braços, é até uma espécie de bandeira branca ali temporária, né? Olha, vamos suspender as rusgas, porque se a gente não fizer isso, não empenhar esforço concentrado, não vai sobrar ninguém, cara. E assim, Verdade. e a gente pelo menos consegue coexistir, né? Agora, sem a possibilidade de termos a nossa liberdade de manifestação, de morarmos num país saudável, nada vai existir. Não vai existir MBL, não vai existir conservadores, não vai existir direita, anarcocapitalistas, nada. Então, mais ou menos assim, o mundo vai acabar amanhã, nós temos que começar a cuidar da natureza hoje. Porra, o que você vai fazer? Você vai cuidar da natureza hoje, cara, não importa. Vai todo mundo fazer uma renúncia aqui até que a gente estabilize a situação. Eu não sei se todos estão conscientes disso. Eu acho que iniciativas como essa, por exemplo, da live, das reuniões físicas, né, em câmaras ou em outros ambientes, são necessárias para isso. Agora, também tem que haver uma interação entre esses agentes. Por exemplo, o MBL, querendo ou não, o MBL tem lá a sua projeção, tá? Vai virar um partido, etc. Mas eles estão conscientes do estado de coisa ou eles também ficariam confortáveis vivendo uma Venezuela tropical brasileira? Eu acho que eles ficariam confortáveis. Né? Eu acho até que eles trabalham para isso, para ser parte do sistema e não para ser um agente perturbador desse sistema. Agora, com relação a outros rachas, igual nós temos visto, né, Nicolas e Eduardo, aí eu acho que é uma falta de consciência, por exemplo, do próprio Eduardo, no caso, em, cada um respeitar o seu espaço, e os dois estão fazendo um trabalho primoroso, sensacional. O que custa? Mas não tá falando de mim, não tá... Tá, cara, guarda isso, vai falar com ele, não expõe, não racha os... Porque cada um ali tem sua base, né? O Eduardo vai ter sua base, o Nicolas vai ter a dele, aí as bases vão brigar, e aí um não fala com o outro na manifestação, aí um não sobe no caminhão se o outro não tiver, aí vira um samba do crioulo doido, uma merda, uma fusaca, e aí a gente perde a ideia do esforço concentrado. Todos têm que ter ciência do caminho que nós estamos seguindo, para onde nós estamos indo. E a partir disso, se orientar politicamente na sua vida e na sua atuação. Sinceramente, Christian, eu estou na direita há algum tempo. Antes do movimento Direita São Paulo existir, eu estava acompanhando eles ali. Eu que gravei a primeira live do Douglas invadindo ali uma audiência pública. Eu coloquei no YouTube e foi aí, a partir daí que eu conheci eles. E aí estive na manifestação no 1º de maio de, se não me engano, 2016. O Eduardo estava lá, o Gil Diniz também estava lá. Conheci eles ali e ali a gente meio que começou esse movimento assim. Desde aquele momento, eu vejo treta na direita, velho. Eu vejo, tipo, um grupo não fala com o outro, e não tem uma ideia de esforço concentrado em prol de pautas. Então, eu acho isso muito prejudicial, e esse é o momento que está exigindo uma maturidade da direita. E é a ideia do vai ou racha. Se todos estão cientes para onde nós estamos indo, não sei. E por que eu digo isso? Eu até comentei no meu canal isso daí. Quando eu estive em Buenos Aires, eu conversei muito. Todo mundo que estava lá, né? Desde o Uber ao garçom, eu conversava. Eu queria saber que tinha muito venezuelano fazendo Uber. E um deles falou assim, porque o governo. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí teve um outro que o trajeto era longo. Eu falei, por que vocês, venezuelanos, falam sempre em governo e não em Chaves, Maduro e tudo mais? Ele disse, então eu vou te explicar. Para a gente é muito claro de que quando era o Chaves, era ele, o grupo dele, mas ainda tinha alguns setores que não estavam aderentes a tudo que ele estava fazendo. Então havia ainda uma expectativa de que, olha, a gente pode ainda ter os militares, a gente pode ainda ter uma Suprema Corte, ainda tinha uma expectativa de haver um sistema de freios e contrapesos. Com o Maduro, isso se intensificou de tal forma que nós percebemos que era o governo inteiro contra a gente. Então a gente não personifica. Olha só como isso invadiu o imaginário do povo venezuelano. Nós não personificamos em Maduro, em Chávez. Com Maduro, nós personificamos em governo, porque para a gente ficou muito claro, deu sustentação a eles, o Supremo Tribunal Federal,
sistema jurídico como um todo. E ele disse, então, para a gente ficou muito claro que é o governo contra os venezuelanos. Christian e Renato, nós estamos vendo, mesmo depois da aplicação de uma lei Magnitsky no Xandão, nós estamos vendo Alcolumbre, Hugo Mota, outros membros da corte, né, o STF soltando nota, militares dizendo que estão blindados pelo Supremo. Nós estamos vendo todo o sistema, Lula, claro, enfim, se colocando a favor dos abusos, a favor do ativismo, a favor do abuso de autoridade contra pessoas comuns. Para mim, é o mesmo movimento que os venezuelanos estavam vendo quando o sistema todo se uniu contra o povo. Desculpa, mas se um conservador mínimo, não precisa ser um cara que leu tudo sobre conservadorismo, mas para um conservador que respeita a realidade, se ele não estiver vendo que nós estamos a caminho de uma venezuelização, ele não é conservador, cara. E aí, a essa altura do campeonato, nego, desculpa, esses movimentos começaram em 2015 e 2016, 10 anos já de movimento conservador. Não aprenderam a fazer essa leitura ainda com Olavo de Carvalho, com uma série de pensadores aí que... não, para mim, não é um... Nós não estamos num ponto que se pode alegar ignorância, velho. E aí é o que eu digo, qualquer pessoa que não entenda o que, por exemplo, o Eduardo está fazendo, que não entenda que as sanções do Trump, elas têm a finalidade de dissuadir, de tentar fazer com que o Brasil volte aos trilhos, de punir o Brasil e sancionar, porque o Brasil está se aliando a ditaduras, a pessoa que não entender isso, ela não está entendendo nada, ela não sabe para onde ela está indo ou porque ela está existindo. E aí a minha, né, só para fechar aqui, a minha provocação conservadores que não apoiarem as sanções e o que está sendo feito no âmbito internacional, porque isso é um reconhecimento de que a jurisdição doméstica, o sistema doméstico não está funcionando. Quando os mecanismos internacionais atuam, é um sintoma de que as instituições daquele país estão apodrecendo. Elas não vão dar conta, estão atentando contra ele. O conservador que não vê isso, desculpa, Christian, não dá. Então, ou se une agora, ou não vai ter. Eu creio que tudo isso que você está falando, né? Eu fiz essa pergunta justamente para chegar nesse ponto. Vai ao encontro da sua palestra lá em Amparo, né? A ideia das associações. Eu creio que tendo associações, institutos, aqui em São José dos Campos, nós temos o Instituto Paralelo 23. O Partido Conservador tem um Instituto Solidez. Então, institutos como esses promovem essa união. Além de promover essa união, promovem a conscientização. E olha como as coisas são, né? Nós fizemos o evento lá em Amparo, o Campari foi maravilhoso na organização, né? Todas as pessoas que participaram, inclusive tem gente aí na live que participou da organização, estão de parabéns. O evento de Guarulhos foi sensacional. Mogi das Cruzes, a gente vai ter um evento agora aqui também em São José dos Campos, era para ser nesse mês que passou, mas foi adiado por algumas questões internas, mas são eventos importantíssimos. E eu percebo o seguinte, a ideia não é fazer palanque político para quem participa do evento. Né? Você esteve lá, você palestrou, você viu como é que é. A ideia é promover essa união. Né? Nós precisamos disso urgentemente. Eu anotei 2 pontos aqui, tá? Só para eu encerrar minha fala aqui, para já retornar para vocês. Né? Primeiro, política de bairro. Em que sentido? Aliás, política de fundo de quintal, né? Eu ia falar política de bairro, mas vamos trocar por fundo de quintal. Que é aquela política própria, a gente já está falando do palanque político, né? Quantas pessoas tem aí em Guarulhos, São Paulo, aqui na minha cidade, que vão para os eventos conservadores, mas basta você fazer uma busca na vida daquela pessoa, seja nas redes sociais, conversando com conhecidos, e você vai perceber que de conservador, aquela pessoa não tem coisíssima nenhuma. Outra coisa também, eu escrevi aqui, né, enquanto você falava, da falta de dinheiro. Quantos empresários milionários a gente tem no meio conservador que dizem que amam o Brasil, que querem o bem, que querem a liberdade de expressão, mas não colocam 1 centavo naquilo que interessa. Sabe onde eles colocam dinheiro? A grande maioria, tá? Não são todos. Quando eles têm a oportunidade de promover a sua própria empresa. Isso aí é problemático. O Olavo, ele sempre falava isso. Né? Ele citava alguns empresários nominalmente. Ele dizia assim, olha, por que fulano de tal
Ciclano não paga para um grupo de pessoas vir aqui na minha casa e ter um seminário sobre militância política. Não tinha isso. Não tivemos isso. Não é verdade? Então, o movimento, a direita, ela precisa acordar também nesse sentido, não é verdade? E aí volta, né, tudo no começo, associações, cara, associações, instituições, nós precisamos disso para ontem, cara, para ontem. Isso vai promover, sim, união no meio na minha opinião, tá? Eu vejo dessa forma. Eu acho que não, nesse sentido, né, da união da direita, eu acho que não tem outra forma de promover. Porque você vai pegar os grupos achados, vai fazer as associações, as pessoas que se identificam vão fazer parte e vão, né, fechar em prol de algo, na verdade. É interessante a gente, né, essa questão das associações, que seriam importantes também, vendo que a educação foi aparelhada, se as instituições, essas associações, elas estivessem bem presentes e elas não tivessem sido estruturadas pela esquerda somente, se a direita tivesse estado atento desde o início para acompanhar, tanto que eu sempre falo, o pessoal que ficou muito repetindo a frase que política, religião e futebol não se discute, não tivesse ficado tão omisso no tempo deles, em que eles ficaram repetindo esse jargão, tivessem atuado, teria impedido isso, porque viu a esquerda se estruturando com aprovação automática, na qual não permitia as famílias perceberem que os filhos não estavam aprendendo, e sim começando a sofrer uma alienação, uma doutrinação. E isso realmente foi algo que todo mundo ficou parado, inerte, assistindo, sem querer se meter. Foi um período de muita omissão. Aí, quando o povo resolveu reagir, a gente já vê essa situação diferente. Enquanto o Wellington estava comentando o jeito que foi na Venezuela, que foram tirando os poderes dessa oposição, tirando essa base de resistência do governo, e o governo praticamente se tornou um só contra o povo, é o que a gente ainda tem essa esperança, porque a gente ainda está vendo realmente um pequeno grupo lutando, criando essa barreira de oposição. E aí é onde junta toda essa engrenagem. A população a atuar, a população está agindo, as ações que estão vindo realmente necessárias de fora do país, porque vendo que dentro do nosso próprio país as instituições já não vão fazer realmente o trabalho delas, então é necessário a gente ter essa junção completa do que vem de fora com o trabalho desses poucos parlamentares que ainda estão resistindo, unido com a população. E é onde a gente vê, né, aquele movimento que o Christian comentou, que começa com M e termina com BL ali, a gente vê esse grupo, mas desde o início, quem conhece a origem deles, percebe que a intenção deles realmente era dividir, era fazer parte do governo. Eles têm um projeto de poder, não é projeto de Brasil. Então, é algo que, se você buscar conteúdo, você vai ver realmente sobre isso. E falas do Olavo de Carvalho e tudo mais, a gente vai junta esse contexto geral. De uma certa forma, eu fiz aí um resumo das falas de vocês para quem está acompanhando a gente aí. Mas, Wellington, o que mais a gente pode acrescentar sobre isso? Ou o plano Bukele também, será que é o que vai se aplicando aí também, uma perspectiva, vendo essa aliança aí do que a gente está sabendo do o Trump, Bukele, Milei, é um pouquinho dessa junção, porque eles têm realmente um projeto e a gente observar, né, o que eles falam que é o projeto MAGA, né? Fala aí, Olha, sobre a questão dos oportunistas, né, que o Christian colocou e que você, né, ressaltou aí, Renato. Existem maneiras, né, como o Christian colocou, olhar a vida do cara e etc. Mas, além disso, também é saber o que você defende enquanto conservador. Né? Então, não se deixar seduzir pelo discurso é uma das formas de você não prestigiar picaretas. Por quê, cara? Muita gente analisa o cara durante o período eleitoral. Mas durante o período eleitoral é fácil você ser conservador, fazer um discurso, etc. Tá?
Mas como o que a pessoa defendia antes do período eleitoral? É por isso que o que o Christian pontuou é muito importante. Como que é a vida dessa pessoa antes do período eleitoral? O que ela defendia? O que ela publicava nas redes? Qual que era o lifestyle dela ali? Né? O que ela... Para saber de fato, né? Se essa pessoa tem alguma aderência, alguma relação com as ideias que nós defendemos. Se não tem nenhuma, então você já deve ficar ali com o pé atrás e certamente haverá outras pessoas mais dignas do seu voto, da sua confiança, que estavam ali na luta, que defendiam isso, inclusive, como o Christian falou aí da questão do dinheiro, tirando o dinheiro do próprio bolso, tá? Para fazer militância, para fazer acontecer e tudo mais. Então, quando a pessoa põe a mão no bolso por algo, é porque aquilo é importante para ela, né? E aí que vem também o outro apontamento, sinal que a saúde do Brasil, ter movimentos conservadores, as ideias não é uma prioridade aí para a nossa classe empresarial, porque, na boa, não estão financiando, não estão contribuindo. Então, eu só queria colocar aí essa questão dos financiadores, do palanque político e tudo mais. Com relação ao Bukele, Milei, nós estamos mais próximos, eu acredito, da Argentina do que de El Salvador. Não só geograficamente, mas em termos de cenário político, né? Por quanto tempo o kirchnerismo ficou no poder, ficou ali embotando aquelas ideias na população. Lá o povo critica muito o pessoal das províncias, é como se fosse assim, o Nordeste daqui, sabe? essa divisão, assim. E muitos responsabilizam o pessoal das províncias pelo sucesso do kirchnerismo, essa questão de serem seduzidos por populistas e tudo mais. Mas até o pessoal da província acabou despertando e nós tivemos um Milei com esse resultado. Porque o Milei penetrou muito na ideia da casta. E para o pessoal das províncias, essa questão da casta, né? La casta tiene medo, la casta tiene medo, né? Para o pessoal das províncias, falou: caramba, esse cara tá certo. Esse povo de Buenos Aires aí concentra poder. Esse povo de La Caba, né? A cidade autônoma de Buenos Aires, concentra poder, fica extorquindo a gente com impostos acachapantes e então, ele teve um discurso muito sedutor nesse ponto para trazer esse ressentimento. Ele soube trabalhar um ressentimento, que é uma coisa que o PT ainda faz muito bem, que essa história do nós contra eles, agora tem essa história do imperialismo, né? Para aquele cara que fica tentando encontrar um responsável pelas suas mazelas, ele acha que o Lula está defendendo a soberania nacional contra o imperialismo americano, que é ocupado pelo mal do mundo, etc. O Lula está trabalhando o quê? Está trabalhando o ressentimento das pessoas, tá? Mas eu acredito de um contexto da Argentina do que na Venezuela. Questão, na Argentina as outras instituições estavam funcionando. E na Argentina, e aí eu tive o privilégio fui visitar a UBA, né, a Universidade de Buenos Aires, de Direito, e estava tendo um evento, era no sábado, era um concerto ali do pessoal que toca violino, né, instrumentos ali e tal. E tinha uma senhora de uns 60 e poucos anos que era estudante ali. E a gente acabou conversando ali, trocando umas figurinhas. Eu perguntei para elas, eu percebi que nós tínhamos praticamente os mesmos problemas. Tínhamos a questão eleitoral, a lei eleitoral era muito parecida, só que ela disse: aqui a corte segue o governo. Então, assim, é a Kirchner que está lá? Então o Supremo Tribunal vai dar sustentação. Mas agora ela caiu. Não é igual aqui, que o Bolsonaro entrou e o STF começou a dar paulada no cara, impedindo ele de governar. Não. Lá há um respeito por quem está no poder. Agora entrou o Milei. Opa, então peraí, vamos dar sustentação ao Milei. Então você tem uma harmonia entre os poderes, né? Mas que não é uma harmonia que você perverte a lei. Você simplesmente dá sustentação àquilo que é política pública, àquilo que está certo e tudo mais. Não é uma Suprema Corte que é subserviente, mas que também não é um algoz do governo. Ela trabalha junto. Posso dizer, então, que lá a corte dá condições de quem foi eleito trabalhar, é isso? Exatamente, Renato. E não é assim, pode-se fazer tudo. Não. Mas se estabelece um diálogo, digamos assim, institucional, em que, se ele quiser sair da linha, a corte fala: não vai dar para fazer isso aqui. Então, nem constrange o cara.
Não é assim, um partido vai lá e entra com uma ADPF que ele tira, sabe lá Deus da onde, e de repente vem uma liminar e impede o governo de trabalhar. Não funciona dessa forma. Nos Estados Unidos também acontece, né? Existe um respeito por quem está no poder. Não existe essa coisa do cara invadir uma competência privativa do presidente da República e impedir ele de nomear um cara para um cargo. Isso não existe. Tá? Igual foi feito aqui, foi impedido aqui, por exemplo, a graça para o Daniel Silveira. Isso não existe, se respeita o presidente. Né? E na Argentina isso existia. Tanto que agora a gente viu, a Kirchner foi condenada, vai pegar a cadeia. Então, né? Porque mudou o governo, tal, etc. Bom, é isso, legalidade, vamos que vamos. Tá? Então, eu acho que, apesar de... eu até acompanho, o Renato 38 fala isso, né? O Brasil não precisa de um Bukele, precisa de um Suharto, né? Precisa de alguém que vai lá e... 38 fala isso. Mas eu acho que a gente está mais próximo da Argentina por conta do contexto de executivo, mas a Suprema Corte me preocupa muito. Me preocupa muito. E aí a gente pode ter um misto, né? De Bukele com Milei. Talvez um Bukele por conta da segurança pública, de fazer uma limpa, né? Mas com um pouco mais de institucionalidade e dando chance das pessoas se corrigirem, né? Como o Milei. Agora, por aí. Eu acho que o Brasil ainda cabe um caminho do meio. Se, claro, nós agirmos. Porque a minha previsão é de que se a gente não agir, o pau vai torar e não vai ter live como essa daqui ano que vem. É bem esse caminho mesmo que a gente vê, tanto que temos até que tomar cuidado com o que a gente fala. A nossa liberdade está tão grande que a gente tem que tomar cuidado com os temas, com as palavras que a gente usa, mas é muito importante quando a gente faz esse tipo de live, porque nesse diálogo aqui, ó, enquanto eu estou ouvindo as suas falas, as falas do Christian, para mim acrescenta bastante. Eu estou aqui ouvindo e aprendendo bastante. Durante as falas de vocês, eu vou aqui associando o que vocês estão falando de outros exemplos, de outros lugares, com o que estamos vendo aqui, e a gente percebe o cenário e cada papel aqui. Você está falando de outro lugar, mas a gente sabe onde que está cada papel aqui. A gente sabe qual é o personagem que está atuando aqui para buscar o exemplo da mesma forma. Então a gente consegue antecipar qual é a finalidade, aonde querem chegar. E como você mesmo falou, quem é conservador e não consegue perceber isso, realmente está com algum problema cognitivo, severo mesmo, tá muito cheio de DNA esquerdista mesmo, já porque não consegue usar o tico e o teco, não consegue raciocinar. Isso é muito complicado. E a nossa live está aí já chegando quase no final, parece que não, mas já vai juntando aqui quase 1 hora de live que a gente está aqui. Passou rápido, então assim, meu papo é bom. Tá indo rápido. Aí a gente, não, mas aí a gente acrescenta um pouquinho, a gente ainda aqui perto do final, mas a gente faz umas considerações legais. Mas tem alguns outros pontos que eu tenho só que falar sobre manifestação. Quem está assistindo a live, quiser de repente aí acompanhar, tem o pessoal do Amor pelo Brasil, que está fazendo aí umas movimentações e vai fazer uma carreata em Guarulhos, tá? Agora aqui no dia 2, às 10 horas da manhã, indo até o cruzamento da Avenida Tiradentes, onde às 10 horas da manhã também tem um pessoal que aí as pessoas podem acompanhar, que vai estar uma concentração também no cruzamento da Avenida Tiradentes também, uma mobilização ali já. Acompanhe as redes sociais do vereador Kleber Ribeiro, que tem comunicado sobre isso lá, e é interessante a gente falar sobre Guarulhos. Guarulhos, hoje, né, o nosso prefeito aqui, Lucas Sanches, ele acabou mostrando aí uma situação em que que a Polícia Civil pegou um esquema de IPTU aqui, rombo de mais de 14 milhões aqui de dinheiro dos cofres públicos aqui em Guarulhos, que durante os governos de esquerda estava fazendo o que eles fazem de melhor, fazer os cofres ficarem mais leves, mais vazios, né? Então, eles estavam atuando com grande empenho aqui em Guarulhos. E aí a gente já 14 bilhões, né? Não é nem milhões, é 14 bilhões já aqui em Guarulhos. Então a gente, quem acompanhar também as redes aí do Lucas Sanches vai acabar observando isso aí. Então, vamos seguindo aí já mais um pouco para a gente já caminhar para o final também.
Wellington, fala aí já pontos importantes que é muito bom para quem está acompanhando essa live poder memorizar, saber se concentrar, ver a direção além dessas manifestações e essas mobilizações que tem aí. Olha, eu acredito que cada um tem uma missão nessa terra, acho que ninguém vem aqui à toa. Deus não é um cara que ele faria as coisas à toa. Então, esses dias eu estava até falando, meu cachorro ficou para fora um tempo aqui, que nós tivemos que sair e tal, e em casa ele bagunça tudo, destrói tudo. Então eu deixei ele para fora, aí quando chegamos estava um pouco frio. Ela, meu Deus, ele tá morrendo de frio. E ele não estava, ele estava normal. Falei, né, Deus deu pelo pro cachorro por um motivo. Não é porque Deus achava bonitinho ele ser felpudo e tal. Não. Além dele ter um couro grosso, ele tem um pelo lá para proteger ele. Aí tá bem, brincando, não tá tremendo, não tá morrendo de hipotermia. Então Deus não faz nada à toa, cara. E as pessoas que estão aqui nos assistindo, elas têm uma missão nessa terra. E cada um vai descobrir aí o que faz de melhor e aquilo que faz voluntariamente e sem dor, pode acreditar que esse é o seu dom. O livro Maestria, o Robert Greene, fala muito disso. Você não sabe qual que é a sua vocação? O que você faz gratuitamente, com prazer, te mandar fazer? Então, esse daí é o seu dom. E isso aí é a sua vocação, né? Eu, por exemplo, eu gosto de debater, falar pra caramba. Falo pra caramba, nem sabia que tinha passado uma hora. Gosto de ler também e tal. Qual que é a vocação? Pô, eu gosto de defender pessoas, ideias. Você é advogado, velho. É o que dá pra fazer, né? E aí, dito isso, façam aquilo que vocês fazem de melhor. E se vocês acreditam nessas ideias, deem um jeito de inserir essas ideias naquilo que vocês estão fazendo. Tem uma pizzaria aqui, cara, que ano passado, e olha só que coisa, né? Nós estamos chegando agora no Dia dos Pais. E ano passado eu pedi uma pizza, era próximo do Dia dos Pais e tal, e chegou com um desenho, né? Pai, parabéns, etc. Cara, aquilo foi tão bonito. E você pensa aquela pizza chegando em várias famílias, né? Reforçando ali os laços de paternidade, celebrando a data. Homem geralmente não liga para essas coisas, né? Enfim, mas celebrando a data e tal, reforçando vínculos familiares. Eu não tenho dúvida que os donos da pizzaria eram conservadores. Entendeu? Não tenho dúvida. E colocaram ali na pizza a mensagem deles, né? Então, o que estão fazendo aí? Deem um jeito de inserir essas ideias. E se você faz atendimento ao público, dê uma forma de inserir ali na sua interação essas ideias de modo sutil, inteligente, sem confrontar as crenças desse público. E aí, aos poucos, essa semente plantada vai gerar frutos. É isso que eu diria para cada um aí que está assistindo fazer. Né? Insira as ideias naquilo que você está fazendo, aquilo que você defende, e essa semente plantada vai gerar frutos. Essa é a mensagem. Assim. Igual eu falei, você não precisa ser o cara que vai escrever 1000 livros e tal, e ser aplaudido. Não, você pode fazer aquela coisinha pequenininha ali. Dali, inclusive, pode sair alguém que vá ser esse cara, né? Então, não subestime os pequenos gestos em prol da causa. Verdade. Isso aí, Christian. Cara, meu comentário é o seguinte: a gente chegou num momento que a gente tem que fazer o seguinte: trocar o pneu com o carro em movimento. A gente tem que organizar a direita, criar uma direita, né? Porque a direita aqui, cá entre nós, tá complicada, né? Tá engatinhando. Eu percebo que tem havido, sim, em determinados aspectos, uma melhora, tá? Isso, na minha visão, na minha experiência, tem havido, sim, uma melhora. Depois de tanto apanhar, o povo vai aprendendo, né? E o segundo passo é fazer militância. Então, ao mesmo tempo que a gente organiza o exército, a gente ataca, né? Vamos usar essa analogia aí da guerra, né? Então, você está colocando a armadura, mas você está se defendendo, está atacando, está fazendo guerra. A gente está nesse período. Então, assim como o Wellington falou, né? Cada um tem que fazer sua parte. Nós não podemos terceirizar a nossa responsabilidade. Né? Se o seu papel é pequeno, faça o seu pequeno papel. Se o seu papel é grande, faça o seu grande papel. Todos eles têm a sua relevância, né, para o movimento, para a causa, né, porque as pessoas que fazem palanque político, elas colocam o seu eu, né, são egocêntricas, elas colocam o seu próprio eu acima da causa, acima do país, acima da família, acima da liberdade e até mesmo acima de Deus. Tá? Então,
Vejam o grande problema com o qual essas pessoas têm que lidar, né? Essas pessoas que legislam em causa própria. Mas a minha mensagem é essa: chegamos no momento em que precisamos fazer as duas coisas, assoviar e chupar cana, trocar o pneu com o carro andando. Tá? A gente tem que aprender com os nossos erros, juntar os cacos e seguir em frente. Né? Já apanhamos pra caramba, já tomamos uma surra no campo cultural, no campo político, em todos os campos, mas é hora de se reerguer, é hora de resgatar o orgulho, né? Como eu disse lá em Amparo, tenho dito já há meses, nós precisamos resgatar o orgulho em pertencermos a este país. Tá? Andar com o peito aberto, dizer, eu sou brasileiro, a gente precisa, com fé em Deus, num futuro, seja distante ou próximo, a gente vai conseguir isso aí. Em nome de Jesus, cara. Com muito esforço, suor, lágrimas, mas vamos conseguir. Eu ouvindo vocês falando, como uma pessoa que eu acho que eu sou o mais velho aqui nessa live aqui, entre vocês, né? Eu lembro do Enéas. Enéas, ele foi realmente assim colocado em isolamento praticamente. O discurso dele era isolado. E muitos dos personagens que ele falou naquela época são quem veio atuando, evoluindo, ocupando espaço e expandindo cada vez mais isso de uma maneira global. Então, quando a gente pega para ver o conteúdo do Enéas, dá embasamento para quem está estudando hoje ao que o Olavo de Carvalho plantou. E é muito importante a gente observar esse embasamento do que o Enéas deixou com o Olavo de Carvalho, porque o Olavo de Carvalho, o trabalho que ele fez foi realmente levantar muitas pessoas e despertar muitas pessoas para essa resistência. Porque essa resistência que nós temos hoje, graças a Deus, muitos alunos do Olavo de Carvalho que tiveram esse despertamento realmente e estão entendendo e atuando. E eu agradeço muito por ver, por exemplo, aqui, ó, a forma que o Wellington Santos trabalha realmente mesmo, sempre observando os grupos e os movimentos realmente americanos mesmo, as associações, e essa perspicácia, essa observação de atuação que nós precisamos ter, e focando que é necessário essa união da direita. É preciso entendermos essa atuação e essa união. É o caminho que a gente tem para poder fortalecer o Brasil. Porque quando a gente vê o lado esquerdo, eles têm o quê? Eles têm o objetivo, eles trabalham pelo objetivo. A direita parece que ainda não tem esta visão de qual que é o objetivo. Porque quando chega no fronte, todos querem olhar para si com vaidade. Isso é o que atrapalha. Então, assim, é necessário observar. Olha para o objetivo, para o foco, não na vaidade. Esse é o caminho, é a mensagem que eu acho que a gente tem também de todo esse bate-papo, que, assim, eu fico muito feliz de ter tido esse bate-papo com vocês, achei muito enriquecedor e agradeço e quero que tenhamos outros bate-papos desse aí. Já aproveitando, essa live vai ser deixada disponibilizada online e a gente vai deixar aí nos canais do Instagram e replicado em outros canais também. Então, já deixando, da minha parte, eu vou estar no canal Renato, no Instagram, Renato_BRS e Conservador Gru. Então, o do Christian Machado vai estar onde, Christian? Acho que está mudo o seu microfone, Christian. Acho que agora voltou, né? Eu deixei mudo aqui para tossir, esqueci de ligar. cristianmachado.ofc aqui no Instagram. E no YouTube, Christian Machado. Certo. Wellington? Esse Instagram é a Advocacia Wellington Santos. No YouTube, o nome do meu canal é Ruptura. Só que se você digitar Ruptura no YouTube, vai sair um monte de episódio e de uma série que eu acho que que tá na Apple, alguma coisa assim. Mas procura lá, Ruptura, Trump, provavelmente vocês vão achar, porque eu tenho falado bastante dessa questão das sanções. Então procurem Ruptura, Trump, vocês vão ver lá o canal Ruptura, é o meu canal. Perfeito, é isso aí. E, Wellington, a gente tem ainda uns trabalhos aí que a gente fez uns comentários no particular e a gente pretende fazer e contar com a sua presença aí. Um agradecimento a todos que acompanharam essa live, um grande abraço, uma boa noite aí para todos. Um abraço. Com Deus.